Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que tenham voltado bem desse nosso recesso. E eu queria dar continuidade então a nossas aulinhas, né, de classes de palavras, né? Então eu queria mostrar para vocês como é que funciona esse negócio de classes de palavras, né? Como é que é essa história, professor? Para a gente retomar aqui. Vamos lá. Bom, peguei aqui uma reportagem, né, do jornal Folha de São Paulo, né? E o título dessa reportagem é Acesso ao Google Arts and Culture mais que dobram durante a pandemia. Então é uma reportagem que vai mostrar como que as pessoas estão buscando por artes e cultura, né? Esse é um Google Arts and Culture, não sei se vocês conhecem, é um site que oferece que você acesse museus e obras de arte daí da sua casa. Então de casa mesmo você pode acessar vários museus do mundo, ver as mais importantes obras do mundo na sua casa. Então, a reportagem está mostrando que durante a pandemia as pessoas estão ficando em casa, isolamento social, então as pessoas estão acessando esses museus e esses ambientes para continuar consumindo cultura, né? O criador da plataforma, que reúne mais de 2.000 museus pelo mundo, diz que é preciso incluir curadores no debate virtual. Então fizeram uma entrevista com esse cara e ele vai falar sobre o projeto dele. Bom, o cara que criou esse site, né, lá no Google. Então nós temos um texto aqui, né? Nós vamos ler este texto. E o que seria o estudo das nossas classes gramaticais? Imagine que, depois de feita a leitura desse texto, eu vou me dedicar a classificar cada uma dessas palavras, pegar essas palavras e colocar todas essas palavras em grupos, né? Então, o grupo de palavras que se assemelham, por exemplo, posso pegar palavras que indicam ação. Então, todas as palavras que vão indicar ação, eu vou colocar no grupo dos verbos. As palavras que indicam características, eu vou pegar todas as palavras que indicam características e vou colocar no grupo dos adjetivos. E assim por diante, né? Bom, o que nos interessa aqui são aquelas classes de palavras que nós estudamos, como as preposições, as conjunções, os verbos, as interjeições, né? Então eu queria chamar a atenção para essas palavras no texto e o papel delas no texto, para vocês entenderem a importância de a gente entender esses grupinhos de palavras, como eles podem ser úteis, né? Então vamos lá. Ao longo de pouco mais de 40 minutos de entrevista, o diretor do Google Arts and Culture, Amit Sood, insiste algumas vezes que ele e sua equipe não são mais do que técnicos de engenharia. Olha só que interessante, né? Aqui a gente já tem algumas escolhas de palavras que nos sugerem algumas ideias. Por exemplo, quando eu coloco lá o advérbio mais, né? Olha lá, mais, né? Eu já coloco assim, não são mais do que técnicos, né? Se eu coloco assim, não são mais ou apenas técnicos de engenharia, né? Eu estou querendo ressaltar o papel dessas pessoas como engenheiros. Estou querendo ressaltar o papel dessas pessoas de que eles não são artistas, eles não são estudantes de arte. Se o autor da reportagem simplesmente colocasse assim, o engenheiro tal, talvez passasse desapercebido para algumas pessoas que eles são engenheiros, eles não são artistas. Mas quando ele insiste em colocar no seu texto ali um advérbio, não são mais do que isso, são apenas isso, está insistindo no fato de eles terem a formação de engenharia e não de arte, né? E aí ele vai dizer assim, se a escolha dos conteúdos dependesse de nós, seria um desastre. Então olha que interessante, ó. Ele está dizendo, seria um desastre, né? O site seria um desastre se a escolha dos conteúdos dependesse de nós. Então, quando ele resolve usar essa conjunção se a escolha dos conteúdos dependesse de nós, esse se, que é uma conjunção, ele promove essa condição, né? Se. Então ele está dizendo, o site não é um desastre. O site não é um desastre. Ele só seria um desastre se dependesse de nós. Mas como não depende de nós, né, ele não é um desastre. Então esse se ressalta essa dualidade aí de que tanto eles não são especialistas, quanto podem ficar tranquilos, o site não é feito por nós, né? A curadoria do site é feita por artistas. E aí a repórter continua. Pode parecer modéstia demais para o criador de uma plataforma que hoje reúne milhões de obras de arte localizadas em mais de 2.000 instituições pelo mundo, 60 delas só no Brasil. Então olha que interessante, ela faz uma escolha de colocar assim, ó, parece modéstia demais. Em vez de ela falar parece modéstia demais, ela fala
pode parecer, né? Pode parecer. Então, olha lá, a forma como ela utilizou o verbo, a escolha dos verbos, ó, pode parecer, né? Já indica que ela não acha que é modéstia. E isso se confirma logo depois, quando ela usa de novo a conjunção mas, lá embaixo, ó. Pode parecer modéstia, mas, né, conversando com o executivo, criado em Mumbai e radicado em Londres, fica claro o protagonismo das instituições culturais dentro do projeto. Então pode parecer modesto, que ele não é responsável pelo projeto, mas quando a gente vê o site, a gente vê que realmente não é modéstia não, né? Não parece modéstia não. Realmente ele não é o responsável pelas obras, né? Então o uso da conjunção junto com o verbo pode parecer, e aí logo depois, mas cria esse efeito no texto, né? Bom, e é muito interessante a gente pensar também no outro uso do advérbio que aparece aí, ó. 60 delas só no Brasil. Ela não falou 60 delas no Brasil, mas 60 delas só no Brasil. Quando ela coloca, né, quando a repórter coloca esse só, ela está querendo claramente ressaltar o volume gigantesco de instituições. Quer dizer, que são 60 no Brasil, não, 60 só no Brasil. Então, imagine quantas são no resto do mundo todo, né? E o Brasil, que nem é tão protagonista assim no mundo da arte, tem 60 instituições. Então, você imagina outros países. Então, esse só cuidadosamente colocado aí, esse advérbio cuidadosamente colocado aí, gera no texto um efeito de ressaltar o volume enorme de instituições. Bom, isso que eu estou fazendo aqui agora, né, que é lendo o texto e fazendo essa análise de como algumas palavrinhas, certas classes de palavras foram usadas estrategicamente para gerar significados no texto, eu queria que vocês fizessem também. Então vocês vão continuar lendo o texto para mim, tá? Vão continuar lendo o texto para mim e vocês vão postar lá no Padlet, e eu vou colocar um link para vocês acessarem o mural do Padlet. Vou colocar um link lá para vocês acessarem o mural do Padlet. E lá no Padlet você vai escolher, você vai ler o texto e você também vai contribuir com essa nossa análise. Você vai ler esse texto e vai escolher para mim alguma palavrinha, um verbo, um advérbio, uma interjeição, uma conjunção, uma preposição, né? Palavras que nós estudamos aqui, classes de palavras que nós estudamos aqui e que você acha que a escolha dela para ser colocada no texto foi estratégica para gerar um determinado significado que o repórter ou o entrevistado quis ressaltar, ok? Então aguardo vocês lá no Padlet. Um abraço.